Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Captando no Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Campos, sou empreendedor, né? Eu já fui empreendedor, trabalho na indústria de Venture Capital aí há um pouco mais de 6 anos e fiz esse canal aqui para contar para você, empreendedor, um pouquinho do outro lado, né? De como pensam os investidores nesse processo de captação de recursos, né? E dar algumas dicas práticas aí para você que está captando recursos para a sua startup. Legal? Então vamos lá, o tema de hoje, né, um tema bem legal que me perguntaram esses dias, eu achei interessante de gravar um vídeo, que é o valuation flutuante, né? Quando que ele vale a pena ser feito, né? E como o que é, quando vale a pena, como é que funciona essa metodologia e esse método negocial de valuation, tá bom? Bom, então primeiramente o que é, né, o valuation flutuante? É simplesmente um valuation que você vai estabelecer no futuro, tá? Ou seja, você está firmando agora um processo de captação, o investidor vai colocar dinheiro na tua empresa hoje, mas você combina com ele que o valuation, né, o número de ações, o percentual da tua empresa que ele está comprando com esse investimento, não vai ser estabelecido agora, vai ser estabelecido na frente, de acordo com alguma métrica futura. Mais comum, né, é utilizar o valuation flutuante em casos de dívida conversível, né? Eu não quero dizer que a maior parte das dívidas conversíveis são feitas com valuation flutuante, mas é mais comum usar esse método aí, né, essa ferramenta, no modelo de dívida conversível simplesmente porque é mais fácil, né? Você colocar ali que o valuation de conversão, né, dessa dívida em equity vai ser feito de acordo com alguma fórmula. Mas não é necessariamente no modelo de dívida conversível, tá? Eu mesmo já fiz processos de captação direta, né, com compra de participação direta, com valuation flutuante. A diferença é que nesses casos é um pouquinho mais complicado contratualmente, tá? Você tem que depois ter uma devolução de ações de um dos lados aí para compor o valuation final, mas também é super factível de fazer, dá só um pouquinho mais de trabalho para os advogados aí, tá bom? Quando que ele é útil, né? Quando que faz sentido você falar em valuation flutuante com o teu potencial investidor, aí você levantar essa carta e essa ferramenta para ser usado? Basicamente, o valuation flutuante vai ser usado quando você tem um impasse negocial, né? Um impasse negocial grande aí entre, né, o investidor e o empreendedor. Né? Então, se o investidor tem interesse em investir na tua empresa, ele acha que é uma boa empresa, gostou de você como empreendedor, como empreendedora, né, da tua equipe, né, quer fazer um investimento, mas ele fez as contas dele, ele acha que a tua empresa agora, o valuation dela é, sei lá, 20 milhões de reais, e você quer um valuation de pelo menos 40, tá? Você acha que a sua empresa já vale bem mais, né? Você quer, por exemplo, 40, muito mais do que o investidor está disposto a colocar, ou seja, não vai ter um encontro negocial, né? Digamos, se você fizesse uma média e falar, vamos fazer 30, ficou ruim para os dois lados, né? O empreendedor não quer, ele acha pouco, o investidor não quer, ele acha muito, então você está num impasse. Se você está num impasse com relação ao valuation, talvez o valuation flutuante seja aí uma forma de quebrar esse impasse, de chegar a um acordo, tá? Geralmente, por que você tem essa diferença grande aí de percepção quanto ao valuation da empresa? Né? Por conta de uma diferença grande de percepção sobre a velocidade de crescimento que essa empresa vai ter. Né? Então, se você, empreendedor, acredita, por exemplo, que a sua empresa vai faturar 2 milhões esse ano, né? Ou faturou 2 milhões ano passado, esse ano vai faturar 4, né? No próximo vai faturar 16, né? E o investidor, pelo lado dele, ele olha e fala, olha, é legal a sua empresa, mas eu não acho que ela vai chegar em 16 milhões daqui a 2 anos. Eu acho que vai ser, sei lá, ano passado foi 2, esse ano vai ser 3, no próximo ano vai ser aí 7, 8. Né? Essa diferença grande de percepção sobre o resultado da empresa, né, a velocidade de crescimento dela, provavelmente vai levar a uma diferença grande de percepção sobre o valuation. E aí você chega num impasse, tá bom? Se você chegou nesse impasse, aí o valuation flutuante pode ser uma ferramenta interessante para chegar numa negociação. Tá? Como é que ele funciona? Geralmente o valuation ele vai ser estabelecido de duas formas. Ou de acordo com alguma métrica futura, então você pode falar, a receita é o mais comum, tá? Então você pode falar assim, olha, você acha que uma empresa vai faturar 3, eu acho que vai faturar 4 esse ano. Então vamos fazer o seguinte, o valuation dessa rodada de captação aqui, desse aporte que você está fazendo na minha empresa, vai ser, sei lá, 3 vezes o faturamento real desse ano, né, corrente. Tá? Ou 3 vezes, 4 vezes, enfim, um múltiplo da tua indústria. Tá? Essa é uma maneira bem normal, aí, bem comum de fazer esse valuation flutuante, porque você trabalha exatamente na veia dessa diferença de percepção sobre o crescimento. Né? Pode ser com relação ao ano corrente, ao ano seguinte, normalmente não muito mais do que isso. Tá? Não é comum você fazer um valuation flutuante para X vezes o faturamento ou EBITDA daqui a 3, 4 anos. Tá?
Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente porque que não é tão legal, não é tão comum fazer, né, isso num médio e longo prazo, estabelecer essa métrica num médio e longo prazo, mas sim o mais comum aí é um curto prazo, no corrente ano seguinte. Tá? Então essa é uma maneira fácil e comum de fazer isso, né? Estabelece-se aí algum múltiplo, eu coloquei receita e EBITDA porque são os múltiplos mais usados no mercado, então você pode pegar múltiplos de mercado aí na indústria, né, que ambos os lados devem concordar com eles, né, porque são aspectos de mercado, deve ter uma aproximação. E aí você estabelece então o valuation com base nesse resultado real futuro da tua empresa. Tá? Uma outra forma bastante comum de fazer o valuation flutuante, estabelecer esse valuation flutuante, é como um desconto da próxima rodada de captação. Então, se você, por exemplo, no teu planejamento da tua empresa já prevê que vai ter uma próxima rodada, digamos que você esteja numa rodada seed, levantando agora, sei lá, 2 milhões de reais, e você prevê que daqui a 18 meses, né, 18 a 24 meses, vai ter uma rodada série A em que você vai levantar, sei lá, 10 a 15 milhões. Tá? Você já pode falar, olha, não vamos discutir valuation agora, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um desconto, né, o valor que você vai pagar vai ser igual ao valuation da próxima rodada, né, que vai ser maior, enfim, com a aplicação de um desconto. Tá? Geralmente, para isso, você vai ter que colocar algum aspecto de tempo também, porque o dinheiro tem valor no tempo. Né? Então, se a sua rodada, a sua próxima rodada de captação ocorrer daqui a 12 meses, né, o tamanho de desconto que o teu investidor vai exigir é um. Se ocorrer daqui a 24 meses, é outro. 36 meses ainda é outro, né? Ou seja, um desconto maior ainda. Tá? Geralmente, então, se estabelece aí um desconto por ano. Tá? Então, olha, se a rodada for até nos próximos 12 meses, o desconto é de 25%. Se ela for entre 12 e 24 meses, vai ser de 40%. Se for acima de 36 meses, vai ser de, sei lá, 50%. E por aí vai, você coloca o máximo, tá? Mas geralmente tem esse componente de tempo também, né? Porque o investidor ele não vai estar disposto a simplesmente dizer, olha, é um desconto de, sei lá, 25%, 30%, independente de quando for essa rodada, né? Porque se ela for daqui a 3, 4, 5 anos, o investidor vai estar pagando muito mais caro, né, do que ele provavelmente pretende pagar nessa rodada de captação, tá? Pelo risco que ele tomou de ter entrado tão antes na empresa. Tá? Então essas são as duas formas aí mais comuns de se estabelecer esse valuation flutuante, ou com base em alguma métrica, né, em um múltiplo em cima dessa métrica, no futuro, mas um futuro de curto prazo, ou com base num desconto na próxima rodada de captação da empresa. Algumas dicas aí práticas e alguns cuidados para você trabalhar com valuation flutuante, tá? Primeiro, estabeleça um valuation mínimo. Tá? O investidor ele provavelmente vai trazer um valuation máximo. Fala assim, ok, o teu valuation que eu vou pagar nessa rodada é 3 vezes o faturamento do ano que vem, tudo bem, mas eu vou pagar no máximo, sei lá, 60 milhões de reais, tá? Nesse valuation, nesse momento da empresa. Aí faz sentido isso, até porque ele também está contribuindo para o crescimento da tua empresa nesse período. Né? Do teu lado, estabeleça um mínimo, porque se por algum acaso a tua empresa não entregar todo aquele crescimento que você espera que ela vai entregar, ou pior ainda, se ela diminuir de tamanho nesse período, e você não estabelecer o valuation mínimo, você corre um sério risco de ter uma diluição bem grande, até de acabar vendendo aí quase que a totalidade da tua empresa, né? Ou a tua empresa, o controle da tua empresa, né? Se você tiver um ano muito ruim, tá? Que me leva a esse segundo ponto aqui, né? Pense nesse worst case scenario, né? Então, não adianta, é comum o empreendedor ter uma visão mais otimista, ele fala assim, poxa, eu não preciso nem colocar um mínimo, porque assim, a minha empresa faturou 2 milhões ano passado, não tem nenhuma maneira dela faturar, sei lá, menos do que 3 no ano que vem. Tem, né? Podem acontecer N coisas, né? Eu já tive em situações desse tipo, de que a empresa achava que ia, né, de 2 para 6, foi de 2 para 3,5, o valuation flutuante, assim, por mais que o crescimento foi bom, né, o valuation flutuante ficou muito ruim para o empreendedor, né, e teria ficado muito pior se ele não tivesse estabelecido um valuation mínimo da rodada. Tá? Então, lembra, né, nessa hora, tenha frieza, não seja, né, extremamente otimista, coloca sempre um valuation mínimo para esse valuation flutuante. Tá bom? Por fim, gente, assim, esse valuation flutuante, essa ferramenta que a gente tem, ela é uma ferramenta interessante, ela pode, né, ajudar bastante a fechar o negócio ali, né, com o investidor, mas ela tem aí seus riscos, tem os seus problemas. Acho que o principal aqui que eu iria colocar é que, de alguma forma, ela pode trazer incentivos perversos para os dois lados. Tá? Imagina que você colocou ali um valuation, um desconto no valuation da próxima rodada, né? E esse desconto, né, ele é de X% se a rodada acontecer nos próximos 12 meses,
né, e ele aumenta depois, se essa rodada acontecer, entre 12 e 24 meses. Você acabou gerando um incentivo para o teu investidor para que essa próxima rodada não aconteça nos próximos 12 meses, mas aconteça em 13 meses, por exemplo. Né? E isso pode ser um incentivo muito ruim, né? Você vai querer contar com a ajuda do teu investidor na sua rodada de captação. Né? Então, se você não toma cuidado ao estabelecer essas métricas, você pode gerar esse tipo de incentivo. Sem falar num incentivo, por exemplo, é um valuation em cima da receita, né? Você pode acabar gerando um incentivo da empresa ter menos receita durante um período. Do lado do empreendedor, às vezes isso gera incentivos para que ele puxe receita de um ano para o outro, né? Conversa com o cliente, né, adianta para mim a receita que vai ser contratada no primeiro trimestre do ano seguinte para eu inflar meu valuation aqui. Né? E isso pode gerar problemas depois de compliance, quando você for fazer auditoria, enfim, N coisas que não são legais. Por isso, alguns desses incentivos perversos é difícil, tá, de equacionar, de extinguir eles por completo, mas uma coisa que acaba ajudando, e aí é o tema que eu falei ali atrás, é tentar deixar esses incentivos mais no curto prazo. Tá? Então, o valuation em cima do resultado do ano corrente, ou no máximo do ano seguinte, de uma rodada de captação que vai acontecer ali da próxima rodada, né, que vai acontecer daí no máximo 18, 24 meses, para você não ficar aí com incentivos potencialmente ruins pendurados na tua empresa, né, entre você e o teu investidor, durante um longo período, né, que vai dar mais margem para ter problemas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Resumindo, o valuation aí flutuante é um valuation que você vai estabelecer depois, de acordo com alguma métrica futura ou um desconto no valuation. Né? Ele é trazido por conta de uma diferença de percepção entre o valuation, né, e o futuro do crescimento, né, a velocidade de crescimento da tua empresa entre você e o teu investidor. E tem alguns cuidados aí que você tem que tomar se você vai utilizar o valuation flutuante. O mais gritante, aí, o mais importante que eu coloco é estabelecer sempre um valuation mínimo, né, nessas rodadas. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal aí para ter mais dicas e compartilha também com o seu colega que também está captando, seu colega empreendedor. E como sempre, deixa aí nos comentários temas que você gostaria de ver, né, nos próximos vídeos aqui do Captando do Brasil.